podcast Mais Saúde, cuidando de você. Com 45 mil novos casos por ano, o câncer coloretal é o terceiro mais comum no Brasil. Até 2030, a probabilidade de morte por esse tipo de doença deve aumentar 10% entre pessoas de 30 a 69 anos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Neste mês, a campanha Março Azul Marinho busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Sobre o assunto, conversamos com a médica Adriana Bahia e a nutricionista Marcele Arantes, ambas profissionais da Coordenação de Saúde Ocupacional do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu sou Carlos Eduardo Ferreira e esse é o podcast Mais Saúde. Doutora Adriana, doutora Marcele, muito bem-vindas ao nosso programa e muito obrigado pela participação das senhoras para ajudar a esclarecer um assunto super importante. Bom dia a todos, bom dia Carlos, bom dia Marcele. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Bom, doutora Adriana, a gente teve recentemente a morte da cantora Preta Gil com a doença com câncer coloretal, que trouxe o tema à tona e é o que o Março Azul Marinho busca, né? Colocar esse assunto em pauta e buscar conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção dessa doença. Então eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre qual a mensagem que o Março Azul Marinho traz para a sociedade. Em primeiro lugar, agradeço o convite. E o caso da Preta Gil, infelizmente, é um exemplo clássico de que a gente precisa, de fato, focar na prevenção e no rastreamento de lesões precoces. A mensagem que a campanha precisa transmitir é de que o câncer coloretal ele é frequente, não só no Brasil, mas no mundo. É uma importante causa de óbito, de morte, e é um câncer que pode ser prevenido se a gente detectar na fase inicial. Então, essa mensagem é de que a prevenção precisa existir e a detecção precoce, ela aumenta as chances de cura. Além de tudo, a campanha também, além da conscientização, ela traz uma necessidade muito grande de mostrar para a população que existe um custo para isso, né? Existe um custo com a doença, um custo pessoal, não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista de medicamentos, com a quimioterapia, quando há necessidade de se tratar, o custo para a família, um custo para a sociedade e o custo também para o sistema de saúde. Doutora Adriana, eu queria que a senhora falasse agora, a senhora falou da importância do rastreamento, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa parte, como é feita, tem alguma idade específica que a gente já deve procurar o profissional específico relacionado a esse tema? Sim, voltando ao caso da Preta Gil, que é uma menina jovem e que apresentou sintomas. Então, o rastreamento, a gente precisa começar em pessoas saudáveis. O rastreamento, ele acontece com pessoas que não têm sintomas algum. E a importância disso é justamente, como eu já falei anteriormente, a detecção precoce. Quando a Preta Gil, não só a Preta Gil, mas tem tantas outras celebridades que tiveram a doença, trouxeram à tona o tema, ela já apresentava alguns sinais de alarme. O que a gente chama de sinal de alarme? São sintomas, sinais e sintomas aos quais precisamos estar atentos para pensar na doença. Então, o rastreamento, ele é para pessoas saudáveis e a importância é para que a gente não tenha esses sinais de alarme em mente. Porque quando a gente tiver alguma alteração do ritmo intestinal, sangramento nas fezes, uma anemia que a gente trata e não melhora, uma perda de peso sem uma questão, uma dieta específica em andamento, e principalmente o afilamento das fezes, alguma alteração da forma das fezes, é preciso estar atento para isso. Então, é preciso, mesmo que não há sintomas, fazer já esse acompanhamento justamente para fazer essa prevenção. E aí, em relação à idade, o dado que eu trouxe no início do podcast, que segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, as chances de morte dessa doença devem aumentar 10% entre 30 a 69 anos. Então, a partir, por exemplo, a pessoa que completa 30 anos hoje,
é o momento já dela fazer esse acompanhamento, mesmo, como a senhora disse, não apresente sintomas, porque a senhora trouxe o exemplo da Preta Gil, quando ela chegou a descobrir essa doença, ela já apresentava esses sintomas. Então, fazer essa prevenção a partir dessa faixa etária já é importante? Excelente pergunta. Na verdade, 30 anos, a gente só deve se preocupar se tiver um histórico familiar muito forte. É lógico que quando os sintomas eles se apresentem, a gente precisa investigar de alguma forma. O melhor exame para ser feito para rastreamento, para a procura de câncer coloretal, exame padrão ouro, é a colonoscopia. Porque vê e trata. Vê o quê? Vê o diagnóstico, vê a lesão em estágio precoce e trata lesões, por exemplo, que são pontos ao longo do intestino. Essas lesões são benignas e que ao longo do tempo podem se malignizar. Uma vez que a gente retira essas lesões, a gente quebra essa sequência dessa lesão se tornar um carcinoma. Então, com 30 anos, se tiver, por exemplo, existem outros exames que podem ser feitos. Existem os testes não invasivos, existe o teste também, a retossigmoidoscopia flexível, que é uma colonoscopia, um exame endoscópico, é um tubo com a câmera na ponta, mas que ele não percorre todo o intestino como faz a colonoscopia. Então, o teste de sangue oculto nas fezes, a retossigmoidoscopia flexível, eles se prestam para pacientes de baixo risco, para pacientes como de 30 anos, por exemplo. Mas pacientes de médio risco, que estão acima de 45 anos, por exemplo, que aí você não precisa ter sintomas para fazer, ou pacientes de alto risco, como história pessoal ou familiar de pólipos, história pessoal ou familiar de pólipos, a história familiar de câncer coloretal, doença inflamatória intestinal com mais de 8, 10 anos de doença, precisa ser rastreado o câncer. Algumas famílias têm também doenças genéticas e que podem ter pólipos ao longo do intestino, e essas doenças genéticas elas precisam ser rastreadas mais cedo. É um único caso para se rastrear abaixo dos 30, aos 25, por exemplo. Existe uma síndrome chamada síndrome polipóide familiar, que precisa fazer a colonoscopia cedo, porque o tratamento precisa tirar todo o intestino, porque senão vira câncer. Essa aí é 100% de chance de virar câncer. Aí, nesses casos de alto risco, é necessário a colonoscopia diretamente. Para todos os outros casos, o teste não invasivo se presta bem como porta de entrada. Certo. Para você que está ouvindo a Rádio Web, eu sou Carlos Eduardo Ferreira e esse é o podcast Mais Saúde. Estamos conversando com as médicas Adriana Bahia e Marcele Arantes sobre o câncer coloretal. Coloco a doutora Marcele na conversa agora para falar da parte da prevenção. E aí eu queria que a senhora falasse da área da senhora, né? Como a nutrição pode ajudar na prevenção dessa doença. Perfeito. Então, a nutrição ela tem um papel muito importante na prevenção da doença, porque uma alimentação bem equilibrada, balanceada, onde a gente consegue ter um consumo adequado de fibras solúveis e insolúveis, que estão presentes na maioria dos alimentos de vegetais, legumes, frutas, fibras que estão presentes em grãos, em leguminosas, em cereais integrais, elas têm a função de ajudar na saúde do intestino especificamente. Então, isso daí melhora muito a nossa microbiota e pode ter uma função muito importante na prevenção, tá? Mas além disso, não só esses pontos específicos, mas a alimentação saudável no geral, ela vai ter essa função importante na prevenção. Porque pense comigo, para a prevenção de todo tipo de doença, ou da maioria delas, a gente sempre vai indicar uma alimentação saudável. Se a gente quer prevenir doença, a gente sempre vai estar se propondo a praticar hábitos saudáveis e a uma alimentação saudável equilibrada. Então, a gente foca, né, na prevenção do câncer de colo retal, pensando no aumento de consumo de fibras, de alimentação natural e tudo mais, mas um bom consumo de água, um bom consumo de proteínas, evitar o consumo de industrializados, né, de alimentos processados, as carnes muito processadas, a prática de atividade física,
redução também de tabagismo, de consumo de bebida alcoólica. Então, hábitos no gerais saudáveis, eles vão estar ajudando na prevenção do câncer de colo retal, mas também na prevenção da maioria das doenças, certo? Em relação a pessoas que já têm um histórico familiar e elas são mais suscetíveis a essa doença, então elas fazerem justamente isso que ela falou, que a senhora falou, manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, ajuda nessa prevenção, porque como já tem um histórico, é mais suscetível a ter doença. Então, essa prevenção com alimentação saudável ajuda. E por outro lado, pessoas que mesmo não tendo esse histórico, acabam não tendo uma alimentação saudável, comendo muitos alimentos gordurosos, consumindo uma quantidade alta de bebidas alcoólicas, se tornam também suscetíveis à doença? Com certeza. Então, as pessoas que já têm um histórico, a gente vai realmente recomendar sempre a alimentação saudável, a escolha de hábitos saudáveis, como você falou, mas a gente vai realmente focar um pouco mais na saúde intestinal. Então, quais alimentos a gente consegue estar priorizando para melhorar a saúde intestinal, microbiota intestinal. Então, a gente vai observar quais são os aspectos, né, os sintomas, se é uma pessoa que tem mais constipação, se é uma pessoa que tem mais episódios de diarreia. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais focado nisso, mas sempre a base, alimentação saudável e hábitos saudáveis. E já a pessoa que, né, faz o consumo excessivo de bebida alcoólica, se alimenta de forma negativa, essa pessoa com certeza ela vai ter mais chances de poder estar correndo risco de ter um câncer de colo retal, mas também de outras doenças associadas aos hábitos ruins, vamos dizer assim. Doutora Adriana, doutora Marcele, muito obrigado pela participação da senhora. Eu queria que abrir o espaço também das senhoras para as senhoras fecharem, se quiserem acrescentar mais alguma coisa. E muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Pronto, Carlos, é um prazer muito grande. Eu gostaria só de deixar uma mensagem, assim, muito... destacar a mensagem de que câncer de intestino não dá sintomas. Não dá sintomas, a gente precisa procurar. É um câncer extremamente frequente. Não dá para confiar em exame de sangue tipo UCEA para dar diagnóstico. Para aquelas pessoas com as quais eu já falei que tem alto risco, precisa fazer a colonoscopia. Colonoscopia não é todo mundo que faz. E essa questão da genética, infelizmente, com a alimentação saudável, a gente melhora bastante, mas a gente tem que lembrar que quem tem histórico familiar é paciente de alto risco, tem que ir para a colonoscopia. Então, o melhor profissional para você procurar, além do nutricionista, que o nutricionista é sempre um profissional extremamente importante, além do nutricionista, procurar um gastroenterologista ou um coloproctologista para fazer uma avaliação especializada. Doutora Marcele, muito obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né, por a gente poder estar aqui abordando um assunto tão importante e mais uma vez reforçar que hábitos saudáveis no geral, eles vão ajudar na prevenção de diversas doenças. Então, por isso, a gente está sempre incentivando a eles. Prevenir tudo, né, doutora? Com certeza. Esse podcast é uma iniciativa da CEGESP e conta com o apoio da Ascom. Receba informações da Secretaria de Gestão de Pessoas por meio do grupo de WhatsApp. Solicite o link de acesso pelo número 719-8158-3628. 719-8158-3628. O Mais Saúde fica por aqui. Lembrando que no canal do YouTube você escuta esse e a outros episódios. Muito obrigado e até a próxima. Você está sintonizado na Rádio Web TJBA.